Oi famílias, tudo bem com vocês? Hoje eu vou trazer dicas de como introduzir o uso da tesoura em casa. Então, pessoal, é muito importante que a gente deixe a tesoura à disposição da criança. E aí eu trouxe aqui alguns materiais para mostrar como vocês podem fazer isso em casa. Aqui eu vou mostrar para vocês como eu faço aqui, deixo à disposição no cantinho dela. E aí eu tenho um pote maior com tiras de papel dentro, um pote menor e a tesoura. Este kitzinho fica sempre aqui, sempre no cantinho para que ela possa pegar quando ela tiver vontade, quando ela quiser usar, né? A ideia é que a criança, e aí a gente vai fazer isso a primeira vez com a criança. A ideia é que a criança pega esse kitzinho, coloca na mesa e aí ela começa a usar. Lembrando, gente, que a tesoura é sempre sem ponta, tá? A criança pega a tira de papel e ela pica essas tirinhas dentro do potinho menor, porque aí, quando a criança terminar de fazer essa brincadeira, ela pega esse potezinho e ela coloca na lixeira e aí todos os papeizinhos que ela picou vão fora. Fica mais fácil para a criança se organizar, porque depois os vários papeizinhos pequenininhos para eles juntarem fica mais difícil e às vezes eles se desestimulam em recortar para depois não precisar juntar todos os papéis, né? Essas tiras de papel, elas precisam ser finas, porque para a criança adquirir este movimento de abrir e fechar da mãozinha, e na verdade precisa ter uma posição também para esse abrir e fechar, é um pouco mais demorado, né? Então, para que não dificulte tanto e ela veja, ela sinta o prazer de ver um recorte, dela conseguir ver acontecendo, é importante que sejam com tiras fininhas, para que ela consiga tirar um pedaço de papel. De início, é muito importante a gente compreender que este movimento de abrir e fechar e a posição que a mãozinha tem que estar é bastante desafiador para a criança. Então a gente precisa compreender que por vezes vai ser frustrante para eles, porque eles querem muito e eles olham os outros fazendo e aí eles sabem como fazer, mas não conseguem fazer com a mãozinha, porque essa mãozinha precisa ter algumas experiências para conseguir fazer isso, né? E a gente também precisa valorizar essas investidas na criança, essas tentativas de fazer o recorte, né? Porque, na verdade, até que a criança adquira o movimento, ela vai estar tentando, ela vai estar experimentando muito. Então, é extremamente importante que a gente acompanhe e que a gente valorize mesmo, assim, esse processo deles, né? Então, quando a gente for lançar essa proposta, a gente precisa pensar na quantia de experiências que a minha criança em casa já teve com a tesoura, já teve com o recorte. Nós estamos falando de crianças em uma média de 4 anos. Alguns um pouquinho mais, alguns um pouco menos, né? Então, para algumas crianças, essa proposta aqui inicial, ela já vai ser bastante desafiadora. Alguns já têm alguma experiência com recorte, né? Já adquiriram o movimento. E aí, para essas crianças, a gente vai ir para uma próxima etapa, que é esta aqui, que a gente coloca também as tirinhas de papel, mas a gente coloca ela com esses risquinhos, para que a criança, quando ela for recortar, ela recorte em cima do risquinho. Este aqui é um passo anterior ao recorte formal, que seria aquele da gente tirar alguma figura, tirar alguma coisa de um pedaço de papel, né? Então, se por acaso eu vejo que o meu filho já domina esta habilidade aqui, já domina a posiçãozinha da mão, já consegue tirar, para ele ficou muito fácil fazer o recorte deste papelzinho aqui, aí então a gente vai para uma tirinha um pouco mais larga e com marcas, e aí a criança recorta só em cima dessas marcas, dessas linhas que a gente for fazer. Então, pessoal, acho que é muito importante a gente sempre lembrar do quão desafiadora essa proposta é para as crianças. Ela é muito importante e importante inclusive para outras habilidades, né, que mais para frente a gente vai continuar trabalhando com eles. Então, é bastante desafiador, a gente precisa ter esse olhar sensível para isso e ao mesmo tempo não desistir, não deixar de estimular quando a gente vê que a criança tem um desafio. Porque este movimento vai vir e vai ser super natural para a criança. Em algum momento a criança vai adquirir isso e é muito importante que a gente estimule para que aconteça no tempo certo, né? A gente não quer, como eu disse antes, a gente não quer nem cobrar demais,
e nem cobrar de menos, né? Tudo naquele ponto de equilíbrio, pensando que eles têm 4 anos e olhando para o meu filho, para minha criança, para as experiências que ele já tem e aquilo que ele pode fazer. Espero ter contribuído com essas dicas e espero que seja um momento bastante satisfatório para vocês, que apesar de desafiador, né, que a gente sabe que seja um momento de diversão, de alegria e de a gente perceber que as crianças estão prontas e capazes de mais um passo, de mais um desafio, certo? Abraços e nos vemos nas próximas atividades.